A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central. O tema de hoje é bom, é polêmico e é atual. Lula deveria ser candidato em 2026 com tanto histórico de corrupção de seus governos? Comigo, dois gigantes especialistas com posições antagônicas. Ele é vereador, é jovem, tem um grande futuro. Lucas Quitão, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Obrigado pelo convite, a oportunidade, agradecer à TV Brasil Central, a Aline, toda a produção do programa e também a esse grande convidado que muito nos honra de estar aqui ao lado dele. Vou deixar você apresentar ele, Rafael. Maravilha, vamos apresentá-lo e a gente tem que apresentá-lo de maneira muito especial, porque ele tem uma das mentes mais brilhantes do Brasil, é indecifrável, é o meu amigo Maluco Beleza. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Obrigado, Rafael, obrigado, Quitão. É um prazer muito grande estar com vocês. E vamos colocar nossas ideias para que você faça a sua ideia. Maravilha. E vamos falar desse tema, né? Lula 2026. A maioria das pesquisas indica que ele é o favorito, é o nome a ser batido. Primeiro, vocês acreditam em pesquisa? Ou pesquisa não quer dizer rigorosamente nada, porque tem as suas tendências, quem paga leva? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Mas vamos acompanhar a respeito dessa possível candidatura de Lula à reeleição. Durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, o Brasil viveu alguns dos maiores escândalos de corrupção da sua história recente, com rombos que somam dezenas de bilhões de reais. O primeiro grande caso foi o Mensalão, revelado em 2005. O esquema envolvia o pagamento de mensalidades a deputados para garantir apoio político no Congresso. As investigações apontaram desvios que chegaram a cerca de 200 milhões de reais, resultando na condenação de dirigentes do PT e aliados. Depois veio o Petrolão, descoberto pela Operação Lava Jato, que revelou um cartel de empreiteiras e políticos desviando recursos da Petrobras por meio de contratos superfaturados e pagamento de propinas. Estimativas oficiais indicaram prejuízos de até 42 bilhões de reais à estatal e à economia brasileira. Nesse contexto, Lula foi condenado em 2 ações por corrupção e lavagem de dinheiro, relacionadas a benefícios estimados em cerca de 3,7 milhões de reais. Ele chegou a cumprir pena, mas as condenações foram posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por questões processuais, sem análise do mérito. Já no terceiro mandato de Lula, surgiram denúncias de fraude no INSS conhecidas como aposentão. O esquema de descontos indevidos em aposentadorias teria causado prejuízo estimado em 6,3 bilhões de reais, segundo investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Afinal, mesmo com tanto histórico de corrupção, Lula deveria disputar as eleições em 2026? Será candidato à reeleição e o povo não está nem aí mais para essa questão de corrupção, de seriedade? Acabaram com a Lava Jato, acabaram com vários processos que tentavam incriminar políticos. Qual a sua opinião? Lula está forte em 2026 ou vai perder? Lula é o candidato do PT, é o candidato do povão, ele vai ganhar a eleição de novo. Mudou alguma coisa? Mudou a urna eletrônica? Mudou o Xandão? Não, meu amigo, do jeito que aconteceu a eleição passada, vai acontecer essa próxima. Porque o pessoal da direita não se organizou. Não existiu voto impresso. Devia ter voto impresso para que nós possamos conferir. E Lula, depois desse terceiro mandato, ele se tornou um grande político internacional, porque conseguiu pegar o Mercosul e ligar com a comunidade europeia, e nós passamos a ter quase 700 milhões de novos consumidores do produto agrícola brasileiro, do nosso produto, da nossa carne. Então, Lula está saindo bem,
lá fora, com uma política externa muito boa, e está avançando bem, e nós precisamos de ter um candidato que avance, porque Sua Excelência, o Bolsonaro, não fez o dever de casa. Primeiramente, unir a direita, buscar para a direita as condições mais louváveis de uma eleição séria. Não foi uma eleição séria. Não está sendo eleição séria. Por quê? Porque a direita não se organizou. Está lá, o melhor candidato da direita, quem que é? Tarcísio. Está onde? São Paulo. Não sai de lá. Ele é bobo. Arriscar a campanha, se ele tem a campanha feita em São Paulo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, candidato à reeleição é Lula 2026 e não tem para ninguém mais. Ele vai ganhar a eleição de novo. Lucas Quitão, o Brasil está essa Suíça pregada pelo Badião. O Brasil vive um paraíso, tudo está maravilhoso, como o Badião acha ou não? Qual a sua visão? Com todo respeito à entidade que é o nosso mestre, o Badião, mas discordo em alguns pontos e falo por quê, Rafael. Primeiro que, do ponto de vista de ser candidato, Badião, concordo com você que ele será, né? Fora do poder, ele conseguiu ser descondenado. Imagina agora sendo presidente, né? Realmente, está aceitando tudo que o Supremo faz, está pagando do fundos imundos para o Congresso, né? Está fazendo aquele jogo pesado que o PT sabe fazer muito bem. Agora, sobre ter fechado o acordo do Mercosul, não foi o Lula, Badião, você vai me desculpar. O acordo tem 25 anos que está tramitando. O Lula deu sorte de ser o presidente da época que a União Europeia aceitou. E concordo com você que é um grande acordo do ponto de vista comercial para o Brasil. Mas o mérito não é do Lula de jeito nenhum. Pelo contrário, teve outros grandes, né, diplomatas, Rafael, que trabalharam muito nisso. E acho que é até uma questão muito mais de bilateralismo, né, de comércio exterior do que de política, né? O presidente da República vai só assinar ali, assim como o presidente, né, do Bloco Mercosul, da União Europeia, enfim, vai só assinar porque ele está na cadeira, mas são coisas que os estados estão construindo há muitos anos. E sobre o Brasil tá essas mil maravilhas é outra coisa que eu questiono, né? A gente está vendo a taxa de juro extrapolando nos recordes mundiais, né? A gente falava disso aqui mais cedo e para o nosso telespectador ter a clareza do que a gente debate, né? O Brasil hoje é um dos países que mais cobra juros no mundo, né, Rafael? Você vai, só você fazer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai concordar com o que a gente está dizendo, e isso trava o desenvolvimento. Mas por que que o Lula faz isso, Badião? Porque é quem banca as campanhas dele, você sabe muito bem, né? Os banqueiros racham de ganhar dinheiro nos governos do PT, né? O Lula engana a população pregando uma justiça econômica, pregando ações sociais, mas no fundo a gente sabe muito bem que o que acontece é priorizar grupos econômicos estrangeiros, né? As multinacionais ganham muito dinheiro nos governos do PT, os bancos ganham bilhões no governo do PT e, para piorar, Rafael, as grandes empresas ganham muitas isenções fiscais no governo do PT, enquanto o pequeno empresário brasileiro sofre. E aí eu te pergunto, Badião, com a sua experiência, quem é que mantém o Brasil de pé? Quem é que paga os impostos para sustentar a nossa república? É os grandes grupos econômicos ou são os bilhões de pequenos empresários? Nesse ponto você tem razão, Quitão. O Brasil está vivendo um problema sério de arrecadação. Esse IVA que o Haddad está pregando aí vai levar o nosso imposto a 70%. Hoje está todo mundo fugindo para o Paraguai, porque lá é 10%. O Brasil, realmente, com esse IVA que o Haddad está pregando, nós vamos a 70%. Você paga 31% do seu salário. Mas vai comprar uma camisa? Paga IVA. Vai comprar uma calça? Paga IVA. Vai fazer compra? Paga IVA. Somos o IVA que você está pagando. Esse calote financeiro que está sendo pregado pelo Haddad, que é uma solução para encher o rabo dos banqueiros, não é para encher o caixa da União, porque a União paga de juro para banqueiro todo ano. Esse ano vai pagar 4 trilhões. 4 trilhões de reais, há pouco a reportagem falava aí que estão discutindo 20 bilhão, 15 bilhão. Isso é ninharia, perde 4 trilhões. Banqueiro leva 4 trilhões. Por quê? O Guedes lá atrás, esse imbecil do Guedes, fez a autonomia do Banco Central. Deu para o Banco Central a autonomia que o Lula contestou
tentando baixar o juro, mas ele não tem autoridade para isso. Quem O senhor não tem manda medo de ser o Banco Central é o processado, Banco não? Central. Chamando um ex-ministro de imbecil? O senhor não tem medo de ser processado? Claro, fique à vontade. É imbecil, é ladrão, porque fez um plano que realmente só enche o rabo dos banqueiros. Banqueiro agora ganha, com a autonomia do Banco Central, ganha 4 trilhões de reais de juros. E não sobra 900 bilhões para o presidente administrar o país. Esse é o grande problema nosso. Mas então, o senhor defende o governo Lula e critica um ponto fundamental que é a economia, que é a política econômica do governo. Não, isso não é uma contradição? Lula não tem autoridade nenhuma no Banco Central. O Banco Central tem autonomia, ele põe o juro que ele Se o quiser. presidente não manda no Brasil, quem que manda? Ele não manda. O Supremo. Quem manda é o Supremo. Quem manda é o Xandão. O grande problema nosso, agora veja você, telespectador. Quando o Lula assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi brigar contra os juros. Aí descobriu que não tem como discutir juros, porque quem manda é o Banco Central. O Banco Central inventou uma mentira muito grande, que aumentando o juros diminui a inflação. Isso é coisa de bandido. Diminui a inflação, telespectador. Quando você produz muita melancia, cai o preço da melancia. Produz muita roupa, cai o preço da roupa. Agora, produzir juro é só para aumentar o preço de tudo, aumentar a arrecadação dos banqueiros e tornar o Brasil cada vez mais serviçal ao banqueiro. E o dinheiro não Rafael, circula, né? Já que nós estamos falando de bancos, se você me permitir, Claro. eu incluiria mais um escândalo de corrupção nessa extensa lista aí do Lula. O Banco Master tem uma ligação com o filho dele, se não me engano, né? Que a gente viu aí rapidamente ter sido ventilado na imprensa, mas logo foi abafado. Tem mais essa, hein? Nós vamos, se for levado a sério essas investigações do Banco Master, Rafael, nós vamos descobrir muita coisa aí que envolve o próprio presidente, a família dele, assim como já, né, tem sido mostrado com fatos, com dados de portais da transparência, a ligação, né, do Toffoli com esses grupos. O Banco Master, eu estava vendo um levantamento numa... O senhor já foi naquele resort lá, que ele gosta de frequentar? 156 diárias para a equipe dele. Exato, você viu que a cada Paraná, 7 dias, nos últimos 3 anos, Badião, a cada 7 dias o Toffoli esteve pelo menos em um dia, né? Claro que não é assim nessa ordem, mas ele esteve mais de 150 e poucos dias nos últimos anos lá. Isso equivale a um dia por semana lá. Qual que é a ligação dele com esse empreendimento? Que, inclusive, tem ligação com os processos que ele está atuando. Não, e as diárias dos seguranças foram pagas pelo povo, né? exato. Pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? No caso lá, eu vi que era o TRF de São Paulo, né, que remunera os 4 ou 5 seguranças que acompanham ele em toda a estadia. Né? Claro que é pedido do Supremo, mas acaba saindo do bolso do brasileiro. E aí eu te pergunto, Badião, você que é um advogado, um jurista, e o impedimento que a Constituição traz para o magistrado, ele pode decidir, julgar e opinar em processos que ele tem ligação direta? Absurdo, né, doutor Quitão? Você que é um jurista e é um grande vereador, você está vendo de cara o Dias defendendo as provas que foram coletadas pela Polícia Federal, colocando tudo em cofre guardado do Supremo Tribunal. Isso é um absurdo. A Polícia Federal tem a obrigação de não obedecer o Toffoli. Não obedecer, seguir as regras. Pegou a prova é dele. É da Polícia Federal, tem que levantar, olhar os 31 celulares, os 31 computadores, pegar as provas que ela catou na casa dos bandidos e transcrever isso para um processo. O Toffoli não tem autoridade para poder travar isso. A obrigação dele é revisão processual. Ele tem a obrigação de revisar o processo, mas não de instruir processo. A instrução é feita na primeira instância e na segunda instância. Eu acho que você tem razão, Quitão, muito bem, porque como é que o Toffoli Dias, enfia o nariz nisso? Porque tem bilhões de reais envolvidos. Tanto a mulher do Xandão também, vamos pegar o Xandão ali agora. Ele vai, realmente, a coisa vai ficar feia, porque estão descobrindo ponta muito grande. Quase 200 mil mutuários fizeram contrato com o Banco Master. E não tem isso. Contrato sujeito, contrato precisa ser aprovado
Não tem sentido. Bilhões e bilhões por água abaixo. Nós precisamos de apurar isso aí. Quem paga... Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos falar do Lula, que em 2026 pretende ser candidato à reeleição. Nós fomos às ruas saber a opinião da população. O que a população pensa sobre essa possível candidatura? Do Lula ser candidato esse ano de novo. Horrível. Por quê? Porque ele não vai fazer nada mesmo, vai continuar a mesma coisa e não vai dar regalia para ninguém. E os pobres é que vai sofrer. Horrível. Literalmente horrível. É uma disputa de poder que eles não querem largar. Essa é a questão, infelizmente. E aí quem realmente precisa não tem amparo. Ele já está ficando muito velho. Tem como um presidente mais novo, mas um presidente que seja honesto, que não seja ladrão, ou esse que está tendo por aí, né? O país tem tudo a perder. E eu acho que ele poderá até ganhar, que ele está com a máquina na mão, mas, entretanto, Deus vai iluminar aí um bom candidato para concorrer com ele, deixar dessa fracatua que o país vem passando. Eu acho que ele não deve ser candidato. E ó que eu já votei em Lula 2 vezes, né? Mas não voto mais, porque agora eu vou votar em novas pessoas. O que a senhora acha do Lula candidatar esse ano de novo? Não acho nada. Por quê? Porque não dá futuro para nós. Ainda mais eu que sou motorista de carreta. O que ele está fazendo com nós? Não tem explicação. Só aumento de petróleo, como diz o outro, ainda não dá ajuda para nós. A gente passa maior dificuldade para tudo quanto é estrada, tudo quanto é lugar que a gente vai. É o curioso que a gente pegou, né, pessoas do povo mesmo, pessoas simples, e a maioria não está satisfeita com o governo Lula, Badião. Você está vivendo numa bolha, porque às vezes você defende o governo Lula, às vezes você critica ao mesmo tempo, você tem independência moral, independência intelectual, mas afinal de contas, o governo Lula está bom ou está ruim? Só para eu entender seu ponto de vista, que até agora ninguém entendeu. Não, presta atenção. As urnas são eletrônicas. O Xandão continua mandando. Você quer ganhar a eleição? Pergunta por que o Tarcísio não é candidato. O Tarcísio, governador de São Paulo, ele não é candidato. Por quê? Ele sabe muito bem que com a carta marcada. Ele não é bobo. Riscar a eleição, ganha em São Paulo, para entrar na eleição para presidente da República e correr o risco das urnas eletrônicas. Cara, eu andei na campanha passada. Eu não via um cartaz do PT. Não vi ninguém. E o PT, depois das 3 horas da tarde, ganhou a eleição. Para com isso, meu amigo. Não só eu, mas os... O senhor vive em Goiás. Goiás é o estado mais de direita. O Nordeste é de esquerda. Mas você precisa levar em consideração o seguinte. Cadê as atas? Cadê essas atas? Cadê a prova de eleição ganha? Pode brigar comigo, Xandão? Briga comigo para me te mostrar quantos pau faz a canoa. Porque, na verdade... O senhor aceitaria debater com ele? Claro que sim. Convidar, então, o ministro Alexandre de Moraes ao vivo aqui para debater com o Badião. Ele foi com meu colega na Consulex, éramos da editoria da Consulex juntos. Eu digo para você, do fundo do coração, hoje quem segura o Xandão é o Bush. O Bush segura o Xandão, segura o Supremo Tribunal, segura todo mundo e está mandando no dinheiro brasileiro. É um dinheiro sionista que manda na economia brasileira. Você tinha essas informações? O Bush que sustenta o Xandão? Novidade para mim. Novidade, inclusive, Badião, porque questionar a democracia, eu acho que assim, nós temos alguns pontos para melhorar. Agora, a urna eletrônica, por exemplo, eu acho que é verdadeira. Tanto é que se não fosse, o Bolsonaro não teria sido eleito. Entendeu? Não teria tido essas mudanças. Eu acho que a gente pode questionar excessos, mas não, né, as estruturas básicas, né, as colunas dorsais da nossa democracia, as instituições. Eu acho, por exemplo, Rafael, que o próprio Supremo tem uma tarefa muito bonita, que é defender a Constituição. O que eu critico são os excessos. Né? O que a gente critica são esses vínculos que atrapalham o Brasil, né? São esses, às vezes, lobbies comerciais, empresariais, que desviam o foco do que realmente a gente precisa enfrentar. Da mesma forma, o próprio Congresso Nacional, o próprio presidente da República, a classe política de forma geral. A gente vê um Congresso hoje que prioriza pautas extremamente ideológicas, prioriza a dopamina das redes sociais,
prioriza a lacração de rede social ao invés de enfrentar os verdadeiros problemas do país, que você lembrou mais cedo. Juro alto, né, falta de oportunidade, um país que hoje, infelizmente, prega que tem tirado pessoas da pobreza, mas o Bolsa Família só aumenta, Badião. Qual que é a lógica disso? Se o PT estivesse falando a verdade, Rafael, o Bolsa Família diminuiria com o tempo, porque você está tirando pessoas da pobreza, você está dando oportunidade para ela. Mas não é isso que acontece. O PT vai passando um cabresto por dia no pescoço das pessoas, acomodando ela com auxílios miseráveis, ao invés de dar oportunidade de trabalho, de dar qualificação para essas pessoas. É nisso que está errado. Prioriza empresas de fora e grandes grupos econômicos, ao invés de incentivar o comércio local, ao invés de incentivar o pequeno empresário, o pequeno comerciante, que é o que mais sofre e paga imposto no Brasil. A gente sabe muito bem disso. E acho que isso tem que ser corrigido de cima para baixo. Principalmente porque hoje a gente tem uma reforma tributária, que você lembrou muito bem mais cedo, que vai ser injusta para muita gente. Como é que você vai triplicar o que você cobra de imposto, por exemplo, dos autônomos, Badião? A gente sabe que, né, 1/3 do Brasil hoje é autônomo. Prefere ser assim porque rende mais, enfim. A gente sabe que o emprego formal hoje está em baixa por isso. O empresário, por exemplo, na hora de contratar uma pessoa, ele avalia. Ele vai pagar um salário mínimo para o colaborador e vai pagar mais um salário mínimo para o governo, de taxa. Por que o governo não faz o contrário e incentiva, por exemplo, quem tirar uma pessoa do auxílio e der um bom emprego para ela, vai ter a folha zerada, não vai pagar imposto nenhum, com exceção, por exemplo, do FGTS, que eu acho justo. Quem trabalha ter o FGTS no futuro para comprar sua própria casa, todas essas linhas que já existem na Caixa que fazem muito bem para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O Brasil tem jeito, eu sou otimista e acho que a gente tem que corrigir o rumo. Mas o Brasil é uma república séria, consolidada, que precisa de gente séria lá para botar o país no eixo. Falar nisso, né, o governador Ronaldo Caiado se manifestou a respeito do presidente Lula. Qual a opinião de Caiado sobre uma possível candidatura de Lula em 2026? Caiado, que é cotado para ser candidato à presidência da República, inclusive saiu uma última pesquisa aí dizendo que ele venceria Lula no segundo turno, assim como Tarcísio também venceria, Ratinho Júnior e outros nomes da direita. Mas Caiado tem crescido muito nas pesquisas. Vamos saber o que pensa o governador. Aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele é rico. Olha, ele foi rico porque já roubou. Gente, não é possível que eu estou ouvindo aqui. Pelo que eu sei, quem ficou rico roubando no Brasil foi o Lula e o PT. O povo brasileiro é um povo trabalhador, honesto, sério, aguerrido. E é este povo, Lula, que vai lhe derrotar em 2026. O povo vai derrotar o Lula ou não vai? Quitão, qual a sua opinião? Eu torço para que sim. Inclusive, a direita tem que estar unida para isso, né? O Brasil vai ser consciente. Na falta de candidatos, ele tem chance, mas eu sou otimista e tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá e fazer uma transição saudável e sair, inclusive, Rafael, da polarização. Nós vamos escolher um líder de direita com o perfil do Caiado, de ser coerente, de ter uma luta muito bem definida, de respeitar as instituições, de respeitar a ciência, né? É isso que nós precisamos. Ter posição, mas a posição que não seja radical. O Brasil precisa de equilíbrio. Badião, sua opinião. Minha opinião é o seguinte: nós temos o governador mais honesto do Brasil. Ronaldo Caiado, desde que eu conheço, a sua honestidade, seu trabalho, dedicação, ele tem feito um trabalho extraordinário para Goiás. Nós já tivemos aí a pandemia que ensacou 897 bandidos, mandou tudo para o inferno. Goiás está livre dos bandidos, ou muda de profissão ou muda de estado. E nós tivemos a mudança bastante importante para que nós possamos ter uma família tranquila, uma sociedade tranquila. Governador, você tem todo o meu apoio. Eu acho esse aí o caminho certo. Mas só que os bons candidatos, como Vossa Excelência, não chegam à presidência da República, porque ali é um lacaio, uma quadrilha de pessoas que dominam que é a oligarquia financeira. A oligarquia financeira não quer saber de um cara sério como o senhor, quer saber de bandidos que aceitam juros, aceitam os contratos absurdos que estão sendo feitos com os coitados dos mutuários, aceitam essa bandalheira dos bancos e continua roubando o Brasil. É preciso fazer um trabalho muito mais sério. O Quitão colocava muito bem. É preciso levar o rumo ao Brasil, dar rumo ao Brasil. O Quitão
acredita nisso, eu acredito que tem que derrubar a oligarquia financeira, derrubar o pessoal da Faria Lima, aquele bando de bandidos que roubam o país, 4 trilhões de juros por ano. Isso é o fim do mundo. Nós não pagamos nunca a condição de estar trabalhando e de receber de volta o imposto. É isso aí que me acontece. O Brasil vai ficar sufocado com questão de imposto, questão de juros, que estão na sua visão? Com certeza, é o governo que mais cria taxas, né? Tem levantamento aí que pelo menos uma vez ao mês é criado um novo imposto, uma nova taxa, ou majorado os que já existem. Então, né, o povo não aguenta mais. Vai chegar ao ponto aí de uma revolução mesmo. Ninguém vai dar conta de sustentar, principalmente quem trabalha, né? Como o Badião falou, a classe econômica que especula, que vive de juro, que vive de comprar e vender, não contribui com a economia, né? A gente tem que incentivar quem industrializa, quem gera emprego, quem faz investimento, quem constrói, né? Quem compra no comércio local. Eu acho que essa é a linha que nós trabalhamos. Inclusive, é isso que o governador tem feito em Goiás, né? Trazendo oportunidades, investindo em educação, deixando a segurança pública eficiente para que a gente tenha tranquilidade. E eu falo isso, Rafael, porque é muito claro. Inclusive, a minha defesa da gente ter um líder equilibrado e comedido, de centro-direita, é por isso. Porque na guerra ninguém prospera. Não se constrói na briga, né? A gente viu as nações que prosperaram foram com equilíbrio, né? Em tempos de guerra, você já viu alguém crescer? Economicamente, financeiramente, socialmente falando? Não tem. Então, é por isso que a gente tem que estar no equilíbrio para o país prosperar. Pois é, mas quem está em cima do muro não leva pedrada dos dois lados? Não digo ser de centro-direita não é estar em cima do muro. A minha opinião, pelo contrário, é uma opinião muito bem definida, até porque os radicais é que transitam de um lado para o outro. Cada hora tem uma opinião, não é assim. Pego, por exemplo, a história de vida do governador Ronaldo Caiado. Foi o líder de direita mais coerente que já existiu. Mas eu vejo o Caiado não como um político de centro, eu vejo ele como um político de direita. Centro-direita, Rafael. Você vê os programas, por exemplo, de incentivo econômico, inclusive programas sociais. Porque tem aquela ultradireita que não acredita em programas sociais, que são essenciais. Tem, assim, na minha visão, tem o centro, tem centro-direita, tem direita e tem a ultradireita. Eu encaixo o Caiado na direita. E, aliás, é o homem mais identificado com a direita do Brasil. Do Brasil, né? Sim. Que começou a luta ali na década de 1980. O Bolsonaro veio bem depois, né? Da UDN, nessa questão da direita. Né? Inclusive... Então, no Senado, ele foi, talvez, o político mais combativo ao PT. Então, eu vejo muito nessa categoria de direita. E a direita mesmo, na essência, ela é a favor de programas sociais, né? Ela é a favor de melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do pobre, da população de baixa renda, pelo menos essa é a minha avaliação. Com certeza, inclusive eu incluiria nesse currículo a defesa da propriedade privada, da produção feita na Constituinte ainda em 88, né, pela UDN. Sim. E também, Rafael, eu coloco centro-direita porque até é um jeito mais amplo de ver o cenário, porque, por exemplo, Ronaldo Caiado é um líder que conversa com todas as vertentes políticas, né? Então ele não se isola, então por isso talvez está ali no centro, à direita, mas respeitando tudo e, por exemplo, investindo em programas sociais, que a gente falou agora, em qualificação profissional, que às vezes tem gente que não acredita, mas é isso que vai mudar ali a realidade de quem precisa mesmo, quem está naquela situação, às vezes, de miséria. Precisa ter, mas precisa ter aquele velho ditado, né? A gente precisa dar a vara para pescar e não aquele peixinho todo mês. Bom, e ele tem feito isso aqui em Goiás, Badião, é o seguinte, o aluno vai bem na escola, ele tem um benefício que seja em dinheiro, seja um computador, uma viagem, seja um tablet, seja uma viagem. E esse é o melhor programa social que existe, Badião. Realmente. Não é? Singapura, em 1960, Singapura não tinha uma rua asfaltada. Hoje, Singapura tem o melhor IDH do mundo, onde você vive bem, trabalha bem, paga o imposto volta para você em benefício. É por isso que nós precisamos de trabalhar, isso que o Quitão está colocando, é preciso um processo de construção. Preciso chamar para construir as pessoas que levam a sério esse país. É o industrial, é o comerciante, é o prestador de serviço. Precisamos botar esse povo para trabalhar, unir, formar frente
para que nós possamos reconstruir o Brasil gradativamente e tirar fora essa oligarquia financeira, esse bando de bandidos que roubam o país, roubam a nação, roubam você, roubam todo mundo. E estão rindo à toa de grande posição de lucro. Okay. Olha o Banco Itaú, olha o Banco Bradesco, olha o banco. Só tem 4 ou 5 bancos. Acabaram com os bancos todos do Brasil. Ficou só os 5 ladrões para roubar o povo. E ninguém fala nada. Esse Banco Central tinha que fechar. Fechar o Banco Central para que o Ministério da Indústria e Comércio assuma os bancos, assuma a administração do país, para que nós possamos voltar a reconstruir o Brasil. Okay. Porque enquanto for banqueiro, ninguém reconstrói nada, só reconstrói juro no rabo deles. Badião, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Prazer muito grande, obrigado a vocês, obrigado ao ouvinte, obrigado que estão pelo debate, obrigado a você, Rafael, enfim, Brasil Central sempre avançando mais para que o povo possa conhecer as necessidades do seu povo. Vereador Lucas Quitão, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, a TV Brasil Central. Continuem fazendo esse jornalismo coerente e responsável. A sociedade agradece. E também um grande abraço ao nosso mestre Badião e a você que nos assiste de casa. E você em casa que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.